Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à meditação online. Meu nome é Daphne e é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês, ter esse privilégio de compartilhar os ensinamentos de Shri Mataji Nirmala Devi, a guru e fundadora da Sahaja Yoga, esse método tão simples e tão transformador, tão efetivo. E eu queria dar as boas-vindas especiais para quem está chegando pela primeira vez. Esse programa é feito para você. Inclusive, se você quiser se identificar no chat, se apresentar, por favor, fique à vontade. A gente vai adorar saber que você está aqui, saber quem você é, te conhecer. E é bom lembrar que esse nosso programa online de domingo, ele tem duas partes. Primeiro, a gente faz uma introdução sobre o tema do dia e também sobre os conceitos básicos da Sahaja Yoga, para situar quem está chegando pela primeira vez. Aí a gente assiste uma palestra de Shri Mataji com um trecho sobre esse tema também, e aí nós passamos para a segunda parte, a parte prática, que é a meditação. O tema de hoje é sobre como a gente pode vencer a raiva, que é uma emoção humana muito natural, mas que também é um resquício do nosso lado mais animalesco, mais primitivo. A gente vai ver como a meditação pode nos ajudar nisso, a gente vai ver o que Shri Mataji fala sobre isso, e depois nós vamos ter a experiência prática de meditar. Nós vamos fazer a meditação inicial, para quem nunca meditou, e depois nós vamos trabalhar mais os chakras, os centros de energia, relacionados com esse aspecto, esse tema de hoje que a gente vai trabalhar. Dito isso, vamos procurar ficar desde já mais confortáveis, tá? Quanto mais a sua atenção estiver aqui no momento presente, vai ser mais fácil quando chegar na parte da meditação você estar com a mente tranquila, mais receptiva, mais calma. Então, é bom evitar ficar olhando outras coisas, olhando o celular ou navegando na internet. Você tem que dizer para você mesmo que vale a pena investir alguns minutos do seu dia em algo mais profundo, em algo que você está fazendo por você, pelo seu crescimento interior. A gente fica tanto tempo durante o nosso dia só passando os olhos pelo celular, pelas redes sociais, e isso não nos traz crescimento nenhum. Muito pelo contrário, pode ter um efeito muito negativo, começando pela dispersão da nossa atenção. Então agora a gente tem que fazer esse compromisso com a gente mesmo, que nós vamos fazer algo pelo nosso próprio bem, pela nossa evolução, algo dotado de um significado mais profundo. Bom, vamos lá então. Vamos falar sobre o nosso tema do dia, que é como dominar, vencer a raiva. A gente não precisa vilanizar a raiva porque ela é uma emoção humana natural, básica, assim como a alegria, o medo, o nojo. E a raiva, ela tem um papel importante na nossa evolução, na sobrevivência da espécie humana. Ela tem um papel biológico porque ela está ligada à reação de luta e fuga, esse mecanismo que a gente tem para lidar com qualquer situação ameaçadora que possa surgir. Então a raiva, ela é uma emoção protetiva, ela é uma resposta a uma ameaça. Então imagina, o ser humano cercado de predadores, ele precisa de ter essa resposta emocional diante de um perigo. Agora, o problema é que, assim, milhares de anos depois, nós estamos aqui e os nossos desafios são outros, e mesmo pequenos gatilhos, coisas insignificantes, podem dar uma resposta emocional de raiva descontrolada, desenfreada. E os problemas então começam quando a gente passa a sentir raiva de forma muito intensa, muito frequente, por coisinha pequena, a gente está sempre irritado, sempre de pavio curto, e essa emoção passa a nos controlar. Então, às vezes não tem motivo, não existe nenhuma ameaça real. Shri Mataji fala que é normal a gente sentir medo quando a gente está diante de um tigre, por exemplo, mas a gente sente medo mesmo quando não existe um tigre. Nós criamos tigres imaginários. A gente vive fazendo isso.
Então, às vezes, chega um e-mail e a gente fica bravo. Uma pessoa não dá certo no trânsito e a gente fica bravo. A pessoa faz uma coisinha, mastiga de um jeito errado, a gente já fica com raiva, irritado. Isso não é normal, isso não é bom. Porque a gente começa a brigar com as pessoas que estão à nossa volta, nossa vida familiar vira uma coisa muito complicada, conturbada, sem paz, sem harmonia. A gente briga com os nossos colegas de trabalho, né? Fica assim excluído, queimado no nosso trabalho, isso pode acontecer por causa de um temperamento descontrolado. Em maior ou menor grau, mesmo quem não é muito assim irritadiço por natureza também pode ter esses momentos. E as consequências elas vêm, é aquela relação de causa e efeito. A gente colhe as consequências negativas da raiva. E ninguém quer isso, a gente não quer, no fundo a gente não quer uma vida cheia de conflitos, sem paz, sem harmonia. Muitas vezes a gente é que provoca os conflitos, mas no fundo a gente não quer isso. A gente não quer perder o emprego porque perdeu a cabeça, porque deixou a raiva tomar conta, ou machucar uma pessoa que a gente ama porque a raiva tomou conta, e depois a gente cai também numa espiral de culpa, que é um outro problema muito sério. E no nível físico, a raiva também se manifesta, né? Porque a raiva faz a gente liberar um hormônio que chama cortisol, é o hormônio do estresse. E ele prejudica várias coisas na gente. Ele prejudica a nossa capacidade de julgamento, a nossa memória de curto prazo e até o sistema imunológico. E os estudos hoje em dia indicam que um sistema imunológico saudável é a principal coisa que a gente precisa para ter uma vida longeva e também saudável. Então, a gente precisa saber lidar com a raiva. Existem inúmeras técnicas para isso, você pode até procurar terapia, isso tudo é muito válido. Mas a gente vai falar aqui, claro, dentro do nosso escopo, sobre como a meditação pode ajudar, porque nós estamos aqui para falar sobre a meditação. E a contribuição da meditação, gente, é assim, muito impactante. Se vocês derem uma chance para a meditação, vocês vão perceber isso por vocês mesmos. Então, vamos tentar entender como que surge esse comportamento agressivo e irascível no nível espiritual. Tudo tem origem aqui, no nosso corpo sutil. Conforme Shri Mataji nos ensina, e a tradição milenar hindu também, nós temos um corpo feito de energia, né? Então ele é mais sutil que o nosso corpo físico, o nosso corpo grosseiro, e de forma bem simplificada, esse corpo sutil ele é composto por 3 canais e 7 chakras, que são centros de energia. Os canais têm papéis diferentes dentro de nós. O canal esquerdo, que é essa linha azul que percorre todo o lado esquerdo do nosso corpo e depois vem para a parte direita da cabeça, ele é o canal lunar feminino, ele nos liga ao passado e ele vai reger nossas emoções e sentimentos. Ele dá a energia de onde surge a vontade, o desejo, que é o início de tudo, né? Quando a gente usa muito o canal esquerdo, quando ele entra em desequilíbrio, a gente pode se tornar letárgico, depressivo. Esses são os problemas usualmente associados ao canal esquerdo. Agora, o canal direito, que é o que mais nos interessa para o tema de hoje, ele é oposto e complementar ao canal esquerdo. O desejo surgiu aqui no canal esquerdo, ele precisa ser materializado através do canal direito. Então, ele vai nos dar a energia para agir, planejar, pensar e executar. Então, ele é o canal solar ativo, masculino, que projeta a gente para o futuro e rege os aspectos da ação e dos pensamentos. Por natureza, o canal direito ele é muito quente, mas quando ele está hiperaquecido, em desequilíbrio, quando a gente vive só pensando, planejando e trabalhando o tempo todo incessantemente, aí o nosso temperamento também fica quente. Esse hiperaquecimento faz com que a gente fique irritado com tudo, a gente pode sentir aquela raiva fulminante que não tem controle, que passa por todos os nossos mecanismos de controle. E a gente pode se tornar agressivo, dominador, ou então passivo-agressivo também, que é aquela agressividade escondida, velada, né? Quando você machuca uma pessoa com um tom carinhoso, com ironia, sarcasmo, tudo isso pode se manifestar quando o nosso canal direito está em desequilíbrio. Então,
quando a pessoa tem uma preponderância ao canal direito, ela pode desenvolver esses traços problemáticos de personalidade. E a gente precisa fazer o quê? Refrescar esse canal, trazer ele de volta para o equilíbrio, para a normalidade, para que as qualidades naturais que ele tem possam se manifestar. Porque um canal direito em bom estado, ele te dá o quê? Você se torna uma pessoa mais dinâmica, eficiente, mas sem ser agitada, ansiosa, sem atropelar os outros nesse processo. Então você usa a energia do planejamento, da execução das suas ações, sempre na medida certa. E claro, sempre sendo gentil com os outros. Então quando esse canal está bem, a raiva fica sob controle. Aliás, ela raramente se manifesta. Não é porque você está o tempo todo se reprimindo, mas é tão mais profundo do que isso. O que acontece quando a gente começa a meditar e quando a gente se conecta com esse poder superior, o nosso interior ele fica tão rico, tão nutrido, que a gente nem mesmo consegue sentir raiva. É como se fosse a chama de uma vela no meio de uma chuva, ela não consegue se sustentar. Porque aquela brisa fresca, aquela umidade, daquelas vibrações positivas, elas acabam apagando essa chama, que é muito fraca. Então, você fica tão pleno de amor que a raiva não tem espaço. Mas não é num sentido piegas, assim, agora você é uma pessoa paz e amor. Não é isso, gente, é uma coisa muito diferente, que vocês vão ter oportunidade de vivenciar se vocês adotarem a meditação como um hábito de vida. Porque no nível espiritual, uma série de fenômenos acontecem quando a gente começa a meditar. Essas vibrações positivas e essa conexão com o amor, que é a manifestação do poder divino, a natureza dele é o amor, tudo isso vem da atuação de uma energia que nós temos na base da nossa coluna, que se chama Kundalini. Normalmente a Kundalini está adormecida no nosso osso sacro, mas com o nosso puro desejo ela pode despertar. E quando ela desperta, ela faz um caminho ascendente percorrendo todos os chakras no canal central aqui, que é o canal do equilíbrio, e ela desperta as qualidades desses chakras que são inúmeras. Eu vou só enumerar rapidamente, mas o primeiro chakra é a inocência, o segundo é a criatividade, o terceiro é a paz, o quarto é a segurança, a autoconfiança, o quinto, senso de coletividade, no sexto, perdão, e o sétimo é a integração de todas essas qualidades. Mas o que acontece? Quando a Kundalini ela passa aqui na região do nosso abdômen, uma região chamada de Void, nós ganhamos uma habilidade espiritual que se chama automaestria. Shri Mataji é uma guru, ela é a mestre que criou Sahaja Yoga, mas ela é uma guru que faz com que os seus discípulos, com que os discípulos dela se tornem os seus próprios gurus. Então, ela quer promover a nossa emancipação, ela não quer que nós fiquemos dependentes dela o tempo todo. Então, na Sahaja Yoga, é nós que vamos conduzir e determinar o nosso crescimento. Isso parece fácil e legal, mas também é desafiador. Porque a gente precisa, então, primeiro, se tornar guru de si mesmo, tratar o nosso corpo, a nossa mente, os nossos desejos como discípulos, e a gente tem que adquirir a maestria sobre tudo isso, e a gente pode falhar nesse processo. Mas é só depois que a gente adquiriu esse estado que a gente pode auxiliar as outras pessoas, para que não exista hipocrisia, né? Então, esse ato de se tornar o seu próprio guru, o seu próprio mestre, ele tem muitas implicações. Ser o seu próprio mestre significa que você está no controle das suas emoções, entre elas a raiva, e significa que você está em equilíbrio, em harmonia, porque você conduz e concilia todas essas forças, né, da nossa condição humana, o corpo, a mente, as emoções, a atenção, e faz com que eles andem todos na mesma direção. E é só a disciplina da meditação que torna a gente capaz disso. Do contrário, cada um
desses aspectos puxa a gente para um lado e a gente fica como uma carroça desgovernada. A gente precisa usar a Kundalini para fortalecer o nosso Void, e aí, quando o nosso Void está fortalecido, a gente consegue ter um controle maior sobre as nossas reações, né? Inclusive diante de situações de ameaça, sejam ameaças reais, imaginadas ou não. Então, o princípio da maestria está nessa região verde aqui que fica ao redor do terceiro chakra. Tá, em sânscrito se chama Bhavasagara, oceano de ilusões, e em inglês Void. Em resumo, a melhor forma de lidar com a raiva no nível espiritual é nutrir e equilibrar o canal direito, refrescar, fazer com que ele se volte mais para o centro e iluminar o nosso Void, a nossa maestria, a nossa autodisciplina. Muito bem. Agora, dando sequência ao nosso curso, eu tinha esquecido desse slide aqui, mas a gente tem a ilustração do que é o Void, tá? Para vocês verem melhor onde se localiza. Na verdade, isso aqui diz respeito ao Nab, mas o Void fica ao redor do Nab, então é aqui, tá bom? Dharma, que é a conduta correta, autoridade, gravidade, autodisciplina, domínio de si mesmo, ser o seu próprio mestre. Tudo isso vem quando a Kundalini desperta. Essas qualidades existem de forma inata em todo ser humano, a gente só precisa despertá-las. Agora nós vamos assistir a palestra de Shri Mataji, que ela proferiu no ano de 1999, no mês de julho também. Nesse mês, tradicionalmente, se celebra na Índia a figura do guru. Nas culturas asiáticas, a figura do guru, do professor, ela é muito venerada, muito reverenciada, porque se não houver a transmissão do conhecimento, a humanidade como um todo ela perece. Então é a função mais nobre que existe. Então nesse mês de julho se celebra a figura do guru. Então, Shri Mataji fez uma palestra sobre isso, a gente vai assistir um trecho dela e depois da palestra a gente vai fazer a meditação. Vamos então nos preparar. Eu gostaria de pedir que vocês se sentassem com os pés encostando no chão. Se você estiver sentado diretamente no chão, se certifique de que você está confortável, de que não está com as costas doendo, alguma coisa te incomodando. A gente procura colocar as mãos sobre o colo com as palmas voltadas para cima, que é uma atitude receptiva, para a gente receber as boas vibrações. E vamos desde já nos acalmar. Você pode fazer uma respiração lenta e profunda para trazer a sua atenção para o momento presente. Puxa o ar, segura e depois solta bem devagar. Faça isso por 3 vezes. Muito bem, então vamos assistir a palestra. We have to realize that we have all come out of the heritage that was the animal kingdom. From the animal kingdom you have evolved. So there are so many things of the animal heritage linger in us. The aggressiveness, the domination, peevishness,
fear, grabbing, all these are our inheritance, and they are within us lingering. We want to grab things of others. Not you people, of course not, but people who are not yet in Sahaja. They first used to grab lands, then they started grabbing people, making them slaves. Then they were not satisfied with that, so they were grabbing kingdoms, jewelry and all these things. So just to grab. They have no legal right, still they would grab. It seems very funny, it seems very inhuman, but it is there because of our inheritance. Now there are so many other things like jealousy. Among animals there is very little of that. They don't have jealousies so much as we have. While we have inherited this jealousy by our own reactions and thinking. People get jealous and they want to put down others. If they cannot achieve any height, they want to bring down the heights of others. This kind of jealousy, when it grabs human beings, they think whatever is done in the name of jealousy is all right. They become very conscious that we are lower than another person. We lack in some talents than another person, and they try to overpower that person because of the force of jealousy behind it. Now the trouble is, though we are human beings, we have inherited so many animal qualities. Like we are ferocious, we are angry, and we get upset as animals do. But additional to that, human beings can react because of their thinking. They think. They can think. And by thinking, all these inherited properties become perverted. Like a person wants to put down another person. Then he doesn't behave like an animal, a straightforward way. But he will find out a device, a method, he'll think it over how to do it. The main problem with human beings is that they still have inherited very violent temper. This violent temper has to be controlled, has to be seen. When you see something which you don't like, which is against your will, maybe something like that, immediately you flare up. Just now I saw, instead of the camphor, they had put a sugar candy. To sugar candy, they were putting the matchbox, they were using match into it, matchstick. It would not take the fire. They tried and tried, it would not. So I said, let me see what is that. So that was a sugar candy. If it was camphor, it would just flare up. So the quality of the person is known in the same way. If with the slightest provocation, if he gets into temper and gets annoyed, then his quality is not very good as a guru.
As a guru, we should not fear. We should not get angry. We should not try to oppress others. But what can we do then, people will ask. We have another method, what we call is love. Love. Instead of getting angry, if you show love and compassion to that person. So what happens? That it doesn't give you any anger, and another person you don't make him angry also. Anger begets anger. If you get angry with somebody, that person may not retort because he is afraid of you, maybe that. But in his heart, he will keep a revenge in his mind. That one day I will show him why should he get angry with me. So in Sahaja Yoga, please remember that love is the only way we can solve the problem. Now if something goes wrong, say in the ashram, if you get angry with that person, what will happen? That person will bear a grudge against you. Perhaps if he is a good Sahaja, he may realize that it was the wrong thing to do. But if he is a bad Sahaja, not yet fully equipped to understand, then what he will do? He will just feel that this man has insulted me, he has deliberately put me down and all that, and I should try to take a revenge. Among animals, this activity is very limited. I don't think they believe in revenge, except for few animals. They say that if you hurt a snake, it will take its respite, it will come back on you. That's what is said. And this one is something, one quality of the snake. But as we have passed through all these different categories, we might be having some of the qualities of some of these animals within us. We may be even snakes anyway. If the snake is within us, then anybody who hurts you will remember it all your life. He has hurt me, so I'll put him right one day. I'll take a revenge. If there's a snake within us. But now if there's a tiger within you, so you will become very ferocious. At the smallest thing you will get angry, lose temper. Now, this is not a very good situation, that we are still at the level of animals and our inheritance is still working in us. So we have to keep a watch. We have to be good gurus, and for good guru, you have to have a very peaceful, compassionate, loving temperament. After all, one has to understand that people have this inheritance, and some people have more, some people have this, or some people have that. For that, if you get angry with that person, it's not going to help him or help you, but if you are loving and compassionate and you explain that person what is the problem is and what you want to do, I tell you it will improve. He'll definitely improve and he'll feel your love. Of course, sometimes it's necessary to also forgive such a person. Such a person is to be forgiven, absolutely. In that doesn't mean
that if he has done wrongs, all kinds of wrongs, you forgive him and he goes on still with the same. Doesn't mean. Forgiven means forgotten. Such and such person has been misbehaving, so just forget it. Forget it, completely forget it. For a guru it is important. For a Sahaja-yogi guru, by hurting a person, you are not going to help. Supposing while walking you are hurt, you can't walk. In your spiritual ascent also, if you are hurt, you cannot go ahead. So not to hurt people is very important. Once you go on hurting others, then you are not a good guru. You are not the one who is really being kind and understanding of the disciple. In Sahaja Yoga, it's a different thing altogether. Because you all have achieved Sahaja Yoga without doing any kind of penance, any kind of guilty consciousness, confessions, anything. Nothing. As you are, you got your realization. Nobody had to stand on their head, give up their husbands, wives, their families, this thing, nothing of the kind. As you are, whatever dress you are wearing, whatever conditions you are given realization. Is a fact. You don't have to pay for it. You don't have to exert yourself, don't have to do anything. Just you get it sitting down wherever you are. After that, this kind of a happening should prove to you that you have a power of love, of compassion. Out of your love you have given realization. We never realize that. Supposing we are anxious to give realization to people, we want to go to the villages, work there and give them realization. Why? Why do we do it? It is not for any fame, not for any reward or anything, but just out of the love that is in your heart, that you feel, why am I enjoying everything, why others are not enjoying? And so you go out of the way to help people, to get their realization. Now you have become a greater human being and you feel concerned. Others are getting ruined, they are going on a wrong path, they are doing wrong things. And that makes you feel very, very upset and you want to help them. And this understanding once you have, then you will know how to deal with the person with whom you have to behave like a guru. See, talking about Sahaja Yoga like this, just get meditative. Just get meditative. And you feel that one day all of you should become like that. Just meditative. And this meditative temperament, or whatever is the state, emits vibration. It emits and creates path for you, for your work, for your life, for everything. You don't have to struggle with anyone, you don't have to fight with anyone, you don't have to argue with anyone. Just try to meditate and achieve a state which I am describing to you, where you get completely surrounded by love and affection. May God bless you all. Muito bem. Ainda inspirados pelas palavras de Shri Mataji, vamos meditar, vamos buscar alcançar esse estado que ela descreveu,
Primeiro, nós precisamos despertar a nossa Kundalini. Quando a Kundalini desperta e alcança o topo da nossa cabeça, ela nos conecta ao poder onipresente do amor divino. E é isso que Shri Mataji chama de realização do ser. E é isso que nós vamos experimentar aqui hoje. Feche os olhos agora. A postura é a mesma, as mãos ficam sobre o colo, com as palmas voltadas para cima, os pés encostados na Mãe Terra, sem sapatos. A gente tira o sapato, chinelo, tudo. Pode ficar de meia se estiver frio aí onde você está, mas mantenha o contato com o chão. Procure relaxar, relaxe os ombros, o tronco, o rosto. Diga a si mesmo que agora nada mais importa. O mundo vai continuar girando mesmo sem a nossa interferência. Nós vamos olhar para dentro agora. Expire, preste atenção na sua respiração, na cadência, no ritmo do ar que entra, do ar que sai, do coração batendo sem esforço, de forma autônoma. Meditação é muito simples. Com a nossa mão direita, nós vamos tocar alguns pontos no lado esquerdo do nosso corpo, alguns chakras. E em cada um desses pontos, nós vamos fazer uma afirmação direcionada à nossa Kundalini e nós vamos chamá-la de mãe. Ela tem esse título de mãe porque ela é um aspecto da energia divina, do sagrado feminino dentro de nós. E ela tem as qualidades maternais de nutrição, de regenerar, de curar, de nos dar um segundo nascimento. Por isso nós chamamos a Kundalini de mãe. Primeiro, coloque a mão direita no lado esquerdo do peito, no coração. Aqui vamos fazer uma pergunta. Mãe, quem sou eu? De verdade, quem sou eu? Nós mesmos vamos responder, mãe, eu sou o Espírito, eu sou o puro Espírito. Essa é a nossa real identidade. Espírito é a centelha divina dentro de nós. Ele é puro, imaculado, ele é eterno. Então vamos afirmar por 3 vezes, mãe, eu sou o Espírito. Em pensamento, não precisa falar em voz alta. Mova agora sua mão para o lado esquerdo do encontro do pescoço com o ombro e vire a cabeça um pouco para o outro lado. Aqui vamos afirmar, mãe, eu não sou culpado de nada, por várias vezes, até você se sentir se libertando da culpa. Mãe, eu não sou culpado de nada. Perdoe a si mesmo. Mãe, eu não sou culpado de nada.
Suba agora a mão para a testa. Apoie a testa na sua mão, você pode inclinar a cabeça para frente e afirme aqui, mãe, eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. Sem pensar em nada e nem ninguém. Apenas afirme, mãe, eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Perdão é necessário para que esse chakra se abra e a Kundalini possa passar. Nós chegamos agora no ponto mais importante, que é o sétimo chakra, o topo da cabeça. Vamos colocar a mão direita sobre a nossa cabeça e fazer uma pressão, uma massagem, se possível no sentido horário, no sentido do relógio. E aqui nós precisamos pedir, porque isso não pode ser forçado, tem que estar no âmbito do nosso livre-arbítrio. Então, se assim você se sentir no seu coração, peça, mãe, por favor, me dê a realização do sim. Pode fazer isso por 7 vezes. Mãe, por favor, me dê a realização do si, massageando o topo da cabeça. Ao terminar, abaixe a mão e mantenha-se com os olhos fechados. Vamos ficar em meditação silenciosa por alguns instantes. Com a Kundalini já desperta, a gente vai dar vibrações para o nosso void. Nós vamos fortalecê-lo com a nossa atenção e as afirmações. Coloque a mão direita no lado esquerdo do abdômen e peça, mãe, por favor, me torne o meu próprio mestre. Faça com que eu seja o meu próprio mestre. Agora, com bastante confiança em si mesmo, diga, mãe, eu sou o meu próprio mestre. Mãe, eu sou o meu próprio mestre. Por fim, mãe, por favor, dissolva toda a minha raiva, agressividade, irritação. Por favor, mãe, acalma o meu interior.
Mais uma vez, voltamos para a meditação silenciosa, porque a meditação, em sua essência, é nada mais do que um estado que nós chamamos de consciência sem pensamentos. Nós estamos completamente alertas, porém a mente fica silenciosa. Existe um intervalo entre um pensamento e outro, um distanciamento dos pensamentos. É nesse estado que a gente cresce espiritualmente. Mas a gente deve alcançar isso sem esforço, então não brigue contra os pensamentos, não fique chateado ou frustrado se eles aparecerem. Apenas assista tudo como se você estivesse fora disso. Entregue as suas preocupações, perdoe a si mesmo e fique por alguns instantes só testemunhando, deixando os pensamentos passarem sem reagir a eles. Vamos ficar assim por alguns instantes, os olhos fechados. Com o despertar da Kundalini, nós entramos no mundo das vibrações. A gente ganha um novo sentido, um novo poder. Vamos verificar agora as vibrações que nós estamos emanando. Coloque a mão no topo da cabeça, mas sem encostar, dessa vez mantendo uma distância, e veja se tem uma brisa fresca ou quente saindo do topo da sua cabeça. Faça isso primeiro com a mão direita, procura em todo o couro cabeludo. Depois, abaixe a mão direita e faça a mesma coisa com a mão esquerda. Abaixe as mãos e preste atenção na palma das mãos. Veja se há peso, calor, pontada, formigamento em algum dos dedos, ou se uma mão está mais quente ou mais pesada do que a outra. Todos esses são indícios do estado do nosso corpo sutil que a Kundalini está nos revelando. Por exemplo, se você está sentindo agora a mão direita mais quente e mais pesada que a esquerda, significa que você tem preponderância do canal direito e ele está um pouco excessivo, desequilibrado, e isso precisa ser corrigido. Para corrigir os nossos chakras, nós precisamos meditar em casa. Para alcançar qualquer coisa no nível espiritual, a gente precisa meditar. E todos os dias. A regularidade é mais importante do que o tempo que a gente passa meditando. Então, é um hábito que a gente incorpora na nossa rotina. A gente medita 10, 15 minutos pela manhã, à noite também. Isso vai nos transformando por dentro e por fora também. E é muito simples, basta você se sentar, fechar os olhos e procurar estar em consciência sem pensamentos.
Existem milhares de técnicas, a gente canta mantras, a gente faz as afirmações, como nós fizemos hoje, posicionando as mãos, a gente faz técnicas utilizando os elementos da natureza, como banho de pés, mas tudo isso vocês vão aprender nos cursos da Sahaja Yoga. Aqui a nossa proposta é de introdução, então a gente não pode entrar em detalhes sobre todos esses instrumentos que a gente tem à nossa disposição para corrigir o nosso corpo sutil e restabelecer o equilíbrio dele. Então, se você mora em algum lugar que tem o centro da Sahaja Yoga, o centro físico, não deixe de comparecer. E se você não tem, ou se você não, por algum motivo não pode se deslocar, nós temos opções online também. A gente tem cursos online mais completos pelo WhatsApp, pelo YouTube, com a instrução de Sahaja Yogis experientes que vão te orientar, sanar as dúvidas e ensinar esse método maravilhoso criado por Srimataji Nirmala Devi. Os horários, a forma de se inscrever, tudo isso você pode ver no site www.sahajayoga.org.br. E é claro, se você quiser conversar com a gente aqui na Meditação Online dos domingos, você pode clicar no link que está na descrição do vídeo e tirar suas dúvidas, fazer comentários, reclamações, sugestões. Aliás, muito obrigada a quem participou no chat. Essa interação é boa porque fica menos frio e distante, a gente se sente mais junto. Essa é uma benção que a tecnologia nos deu. Ela aproxima pessoas geograficamente distantes, né? E com isso a gente encerra a nossa meditação de hoje. Sempre bom lembrar que não existe limite para o que a gente pode alcançar nessa Raja Yoga, mas a gente precisa de dedicação e um pouquinho de disciplina. Não exige muito de nós, é pouco, mas esse pouco rende muitos frutos. Muito obrigada a todos que participaram, que estão aqui até agora. Estamos à disposição para sanar as dúvidas. Então, um excelente domingo cheio de vibrações e que a gente possa ter mais calma, menos raiva e menos irritação nessa semana. Vou terminar com a saudação indiana Namastê, unindo as duas mãos, me inclinando a todos vocês. Namastê.